outra sequência, porque os peixes e os aquários muitas vezes acabam por reclamar, porque eu falo muito depressa quando chego ao aquário e aos peixes. Mas isso não vai acontecer desta vez, porque eu vou tentar dividir o tempo da melhor maneira possível. Ora bem, para os nascidos sob o signo Carneiro, temos, como sempre, estas tabelas. E penso que as pessoas estão lembradas que estas tabelas são exatamente estas tabelas que eu faço aqui, tipo como apanhado, como lembrete, porque eu não posso decorar 365 previsões, era impossível. Obviamente que isto é um apanhado, eu recortei e colei, fiz um corte e cose, digamos, das tabelas que no fundo estão neste livro. Ou seja, no livro de 2020 estão as tabelas para os 12 signos e é de lá que eu retiro as previsões para o mês de julho, que é o mês que nós estamos a começar neste momento. Portanto, há sempre mais favorecidos, outros menos favorecidos, e convém explicar porque é que alguns são mais favorecidos. Porque há planetas, de uma maneira geral, que ao longo do mês de julho vão poder beneficiar mais alguns nativos do signo de Carneiro. Eu aqui neste apanhado tenho já as previsões para julho, agosto e setembro, mas obviamente que eu vou dar mais importância e apenas importância aos nascidos sob o signo de Carneiro e diretamente relacionados com este mês de julho. Como podem ver, e aliás eu vou passar a mostrar e vou já marcar, grande parte dos nativos de Carneiro estão bastante bem classificados. Se virem, grande parte dos nativos de Carneiro, no mês de julho, Carneiro, mês de julho, há imensos, até dia 8 ou 9 de abril, de uma maneira geral, as características de Carneiro, quando eu ponho só o mais e não ponho nenhuma letra, quer dizer que as características de Carneiro, combatividade, energia, desafio, ardor, paixão, etc., estão a seu favor e, portanto, para todos estes, de 21 de março, vou relembrar, 21 de março a 9 de abril, é, por princípio, um bom período. É um período em que os carneiros podem, com a sua energia natural, acabar por vencer qualquer problema ou qualquer dificuldade. Já o mesmo não se passa, e agora vou assinalar com muito cuidado, aliás, eu já vou falar da última gravação. Eu na última gravação já tinha avisado para o mês de junho que havia uma série de nativos de Carneiro que estavam num período bastante delicado. Eles não são exatamente os mesmos que eu disse o mês passado. Porquê? Porque os planetas, nomeadamente Júpiter, Plutão, eles vão andando um bocadinho para a frente ou um bocadinho para trás e as datas variam um pouco. Mas só para vos dar uma ideia, sobretudo os nascidos a 12, 13 e 14 de abril, podem, ao longo deste mês de julho, sentirem-se não completamente bem. Sentirem-se angustiados, insatisfeitos, com uma tensão interior acima do normal. Aliás, eu vou explicar ainda melhor. Os 8, 9, reparem, os nascidos a 10, 11 e 12 de abril também, além do Plutão, têm também aqui um problema, uma dificuldade, um desafio muito grande vinda de planeta Júpiter. Portanto, é como se diz, há alguns carneiros que vão ser objeto, vão ser vítimas de algum modo de grandes desafios. Sobretudo a partir os que nascidos entre 10 e 14, de uma maneira geral. Os 15 e os 16, já como tinha acontecido no mês passado eram os de 18. Tinham passado, como eu disse, na gravação podem ver que foi o número 27, creio eu. Foi o selfie direto, número 27, creio eu. As previsões para junho. Penso que hoje é 28 ou 27. Já confirmo. Pronto, mas já vamos ver. Eu tinha dito que os de 18, vamos lá, estavam aqui entre dois focos, os 18 de abril, mas este mês
são no fundo os de 15 e 16 de Abril, que de algum modo vão poder dar aqui uma volta. E infelizmente não há assim muito boas notícias para os nascidos a 17, 18, 19 e 20 de Abril, e eu explico já porquê. Como veem, os 17, 18, 19 e 20 de Abril vão estar sob uma tensão muito grande, uma indisposição, um incómodo, um peso, uma ansiedade, algumas dificuldades. E porquê? Por causa, motivados em que planeta? Qual é o planeta responsável por este clima mais adverso? Será o planeta Saturno. Por isso, eu pus justamente S-, S-. Embora tanto uns como outros, este grupo de Carneiro e estes, têm um mês um bocadinho mais difícil, mas com situações completamente diferentes. Eu penso que os 12, 13, 14 de Abril vão estar mais insatisfeitos, engasguei, mais insatisfeitos, com maior tensão. Eu diria, se pudessem, se querem o meu conselho, respirem fundo, vão ultrapassar as coisas se não chegarem em situações limite, porque estes de 12, 13 e 14 de Abril podem estar entre dois fogos, entre duas tensões, com uma necessidade, com a sensação até de serem um bocadinho perseguidos. Quanto aos 17, 18, 19 e 20 de Abril, eles vão sentir que o mundo está contra eles. E aqui chama a atenção de um ponto muito trágico e que não é muito fácil falar, é que ao longo destes últimos dias, desta última semana, eu recebi dezenas, se não centenas, de mensagens a perguntar em relação àquele trágico acontecimento com um dos nossos mais conhecidos atores que trabalha para a TVI, e que as pessoas perguntavam, mas qual era o acontecimento, a circunstância planetária, já tinhas feito ou não tinhas feito o horóscopo dele? É verdade, eu não tinha feito o horóscopo, mas sabia muito bem o dia de nascimento, e tão bem sabia o dia de nascimento que já no livro para 2020, eu, para responder a essas pessoas, e reparem, já se fez debates na televisão, já se fizeram não sei quantos programas de televisão sobre isto. As redes sociais estão cheias de comentários, de situações, cada um dá a sua opinião, e isto também desgosta, porque parece que as pessoas depois, porque é que os amigos não ajudaram, porque é que não sei o quê, como se as pessoas muitas vezes tivessem culpa daquilo que acontece a cada um de nós e às tensões que nós, às vezes, temos ao longo da vida. O que é certo, e de uma maneira muito simples, porque eu não quero alongar muito em relação a este ponto, que é um ponto muito delicado para mim, inclusivamente, não é muito fácil de digerir e até analisar astrologicamente estas situações, mas para responder de uma maneira muito simples, basta fazerem o seguinte: se forem ao meu livro de 2020, vejam por favor a página 23. As pessoas que tiverem este livro, as pessoas que comprarem, que tiverem este livro, ou que queiram ir a uma livraria, vejam por favor o que é que eu escrevi na página 23. Ora, eu mencionei justamente o ator que teve este problema terrível e que nos afetou a todos e que nos melindrou, sensibilizou a todos, porque isto foi um choque, penso eu, para todo o país, porque nada fazia supor que havia aqui uma tensão tão grande. Ora, o que é certo é que havia justamente essa tensão, era tão forte que eu, já quando fiz este livro o ano passado, tinha apontado aqui alguns nomes de pessoas que por acaso, por azar ou por sorte, ou porque se calhar o destino tem bastante força na nossa vida, que poderiam estar, digamos, na berlinda, podiam estar num momento de grande tensão. E para aqueles que me perguntaram quais são os planetas e porque é que isso aconteceu, qual era o planeta que estava, no fundo, a influenciá-lo, ou porque é que aquilo teve aquele desfecho horrível, etc. Porque, acredito, foram dezenas, centenas de pessoas que sofreram, tal como eu, quando souberam esta notícia. Para esses, eu digo-lhes, nesse caso, vão ver a tabela da página 38, que é esta. E vejam o dia 20 de Abril. E o dia 20 de Abril, as pessoas nascidas no dia 20 de Abril, no qual ele se
inclui naturalmente, que ele nasceu no dia 20 de Abril, estavam desde março e até agosto próximo, debaixo de uma carga fortíssima planetária. Como podem ver, portanto, se virem, aqui temos o planeta negativo desde março até agosto. Portanto, não foi caso único. Infelizmente, há mais pessoas que nasceram no dia 20 de Abril e é possível que agora as pessoas que nos estão a ouvir e que tenham nascido, que nasceram no dia 20 de Abril, 19 de Abril, 18, 19 ou 20 de Abril, possam sentir ao longo deste ano um tormento. Aliás, eu dizia aqui que podem sentir-se sós, com dificuldades, problemas de ordem profissional, sensação de que... e que eu, aliás, pedia aqui e espero que estas pessoas, nascidas nestes dias, não sejam muito atormentadas por estas predisposições astrais bastante negativas ao longo deste ano de 2020. Pronto, isto é apenas uma nota, isto não é mérito de ninguém, isto não é mérito meu, isto é o mérito justamente da astrologia. Porque as coisas estavam marcadas. Havia um planeta Plutão, Saturno, estava no fundo aqui uma conjugação planetária extremamente delicada e, obviamente, isto junto com traumas, sensibilidades, momentos que não são muito fáceis para todos nós. Eu concordo com aquelas pessoas que às vezes comentam comigo, estamos todos numa época mais delicada. Obviamente que estamos, porque estamos limitados, estamos presos, estamos limitados por circunstâncias que nós não conseguimos dominar. Obviamente que as dificuldades da nossa vida e estes momentos de sofrimento fazem-nos evoluir, naturalmente, fazem-nos pôr em causa, fazem-nos pelo menos pensar que não somos reis do mundo, que as coisas não dependem apenas de nós, há circunstâncias que nos ultrapassam e muitos de nós, como eu já tenho conversado com outras pessoas, aprendemos a conhecermos melhor nestas alturas mais delicadas. Talvez seja o único benefício destes momentos mais atormentados. Bom, falando do signo de Carneiro, já falámos. Portanto, para recordar aqui, os de 21 de março a 9 de abril, por princípio, estão com capacidade de ultrapassar os problemas. Já os de 10 a 14 de abril estão, digamos, com desafios muito grandes. Atenção, não façam situações limite, não caiam em situações extremas. Contem até 10, tentem ver as coisas por outro ponto de vista e, sobretudo, os 17 a 20 de abril, realmente a tal data que se falou agora, estarão ainda até agosto, debaixo de uma influência bastante negativa, que era a sensação da pessoa não controlar aquilo que se está a passar consigo própria, consigo mesma, e Saturno, normalmente, que é o planeta que está neste momento a afetar estes carneiros, dá a sensação do mundo estar contra eles. Deles não conseguirem. Os carneiros são gente muito lutadora. O que é incrível é que nestes momentos, quando o Saturno está contra, sobretudo, tratando-se de um carneiro, o carneiro fica com a sensação de que, então e eu? Onde é que está a vida? Como é que eu vou dominar isto? E pode perder, digamos, o sentido da autoconfiança e esse sentido da esperança e da fé na vida, etc, etc. E, portanto, isto perturba naturalmente, profundamente, cada pessoa. Vamos, portanto, passar ao signo de Touro e que, como já temos comentado, ao longo do ano de 2020, o Touro, de algum modo, vai ser bastante beneficiado. Não quer dizer que um touro ou outro, reparem, estamos aqui a falar do signo solar, não estamos a falar do signo ascendente, porque, obviamente, alguns, aliás, eu já tinha dito isto, aliás, se quiserem fazer, qual foi as previsões de junho? No Selfie Astral 27, exatamente. No 28 nós fizemos aqueles mapas Pronto, astrais. é assim, eu até tinha aqui um comentário, se as pessoas tiverem, viram o último Selfie Astral, que foi o número 27, que está no nosso canal no YouTube, vejam o que é que eu disse, para os nascidos no dia 20 de Abril, o que é que eu disse aos 10 minutos e 38 segundos. Porque foi justamente aí que eu falei especialmente, no princípio de junho, fiz um aviso especial para as pessoas nascidas a 19 e 20 de Abril. Aos 10 minutos, ponham a correr, está lá os minutos e os segundos do vídeo, a 10 minutos e 38 segundos, vão poder ver o que é que eu disse, obviamente de uma maneira muito mais simples, porque uma coisa é estar aqui, digamos, a fazer um livro, e no livro
tenho uma capacidade de síntese e de rigor muito maior nestes selfies diretos, em que eu tenho que falar de tanta coisa ao mesmo tempo, obviamente, mas eu fui verificar e realmente aos 10 minutos e 38 segundos desse vídeo número 27, eu tinha chamado a atenção para os problemas que poderiam passar as pessoas nascidas a 19 ou a 20 de abril. Infelizmente foi o caso. Bom, por essa mesma razão, e para contradizer esta predisposição mais difícil dos carneiros, de uma maneira geral, os taurinos, ao longo do mês de julho, como podem ver, eles estão, desde o princípio ao fim, eu vou mostrar isto, porque eu gosto, reparem, eu tive que fazer cálculos, estas coisas não se fazem de cabeça, e portanto eu tive que fazer cálculos, e os cálculos indicam que para o mês de julho, do princípio ao fim do mês de julho, por princípio só há sinais mais e não sinais menos, como tinha havido aqui para os últimos dias do signo de Carneiro. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que os nativos de Touro estão mais bem situados. Não quer dizer que seja um mês maravilhoso para os nativos de Touro. O problema é que eles estão muito mais bem situados do que, vou já dar alguns exemplos, do que alguns nativos do signo de Carneiro, como nós falamos agora, do que alguns nativos do signo de Balança, alguns nativos do signo de Caranguejo e alguns de Capricórnio. Porquê? Porque estes 4 signos, Carneiro, Balança, Capricórnio e Caranguejo, vão ter desafios muito poderosos, aliás, como se tem visto e como algumas pessoas provavelmente já sentiram. Eu também tenho recebido algumas mensagens, mesmo aqui no YouTube, das pessoas, você falou no meu dia de nascimento e tal coisa. E realmente, pronto, muitas das pessoas vêem-se abraços, vêem-se limitadas justamente por causa destas tensões planetárias que eu falo aqui. Mas, portanto, queria só dar os meus parabéns, porque, por princípio, mesmo assim, dentro desta época mais delicada, mais difícil que todos nós estamos a passar, cada um à sua maneira, e dependendo, recordo aqui, dependendo, obviamente, do nosso signo ascendente, que ele tem aqui um peso muito grande, os taurinos não vão ser dos mais castigados, nem pouco mais ou menos. Antes, pelo contrário, por princípio, o julho, eu ainda poderia dizer que os nascidos a 1, 2, 3 de maio, os taurinos de 1, 2 e 3 de maio e os taurinos nascidos entre 11 e 16 de maio até vão ser muito beneficiados. Também uma palavra calorosa para os nascidos entre 18, 19, 20 e 21 de maio. Reparem, porque isto obedece a cálculos, não é por acaso. Porquê é que eu digo que 1, 2 e 3 de maio podem ser mais favorecidos? Porque o Urano está a favor. O Urano são ideias, grupos, coisas novas, remodelações de ordem tecnológica, profissional, etc. Os nascidos a 11, 12, 13, 14, 15 e 16, por causa de outros planetas, que neste caso até são 2, portanto é uma posição bastante benéfica, Júpiter e Neptuno, portanto podem até ter uma melhoria, um aumento, uma retoma de uma atividade, qualquer coisa que lhes vai dar um alento que se calhar não sentiram nos últimos tempos. E por fim, os 18, 19, 20 e 21 de maio são os que vão ser, digamos, beneficiados por Saturno. E o que é que o Saturno... De que maneira é que o Saturno nos ajuda na nossa vida? Vai-nos dar um sentido de rigor, de persistência, de realismo e dá-nos muitas vezes a paciência para dizer eu não consigo já, mas consigo daqui a alguns meses. Portanto, espero bem que os nascidos a 18, 19, 20 e 21 de maio sintam ao longo do próximo mês de julho esta fé de que não é agora, mas vai ser dentro em breve. Todos os outros, nomeadamente os nascidos entre 21 de abril e 30 de abril, os nascidos entre 4 de maio e 10 de maio e os nascidos a 17 de maio têm aqui um sinal mais. Portanto, de uma maneira geral, vai ser um mês, penso que promete, ou seja, é um mês para avançar, para a pessoa ter mais fé em si própria e até, quem sabe, de 11, espero não me enganar, de 11 a 16 de maio podem até ter boas notícias, um convite, um trabalho, uma situação que pode ser benéfica, exceto se tiverem um ascendente
Capricórnio, um ascendente Balança. Às vezes as coisas podem ser um bocadinho mais difíceis para estes taurinos, mas de uma maneira geral penso que vai ser um mês de julho muito positivo. Portanto, não há aqui vermelhos, reparem, porque eu não posso pôr bolinhas vermelhas porque não há sinais vermelhos. Já no caso dos Gêmeos, tenho aqui uns sinais vermelhos. Sim, senhor, mas são poucos. No fundo, reparem, eu vou assinalar tudo que é para vos poder... Reparem, isto tem a ver com cálculos astrológicos. E os cálculos não falham, quer dizer, os cálculos estão lá. Obviamente, nós não somos máquinas e os astrólogos e as previsões astrais não são infalíveis. Porquê? Porque eu estou aqui a fazer cálculos de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e Plutão e ainda faltam outros elementos, como o ascendente, como o signo do Sol, o signo onde nós temos a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, etc. Portanto, há ainda mais 5, 6, 7 fatores que deveríamos levar em consideração. Mas é impossível, porque eu num livro destes eu não posso fazer. Quer dizer, já estou a fazer previsões para 365 dias do ano. Eu não posso fazer, nem levar em consideração a hora de nascimento, nem o ano de nascimento. Portanto, isso seria uma enciclopédia com 300 ou 400 volumes disso e, portanto, seria impensável fazer uma obra desse tipo. Mas, para que fique bem esclarecido, aqui está os Gêmeos e o mês de julho para os Gêmeos. Por princípio, todos estes, já vou dizer as datas, vão ter um mês bastante interessante porque vão conseguir levar a água ao seu moinho, os caranguejos. Mas há aqui alguns, apenas 3, digamos os nascidos a 11, 12 e 13 de julho de... Não, Gêmeos, eu estava a falar do signo de Gêmeos. Os 11, 12 e 13 de junho, não vejo bem a transparência. 11, 12 e 13 de junho vão ter um Neptuno, digamos, desfavorável. Por outro lado, de 14 a 21 de julho, também, de uma maneira geral, vai ser um mês que não há razão palpável, como foi o caso de alguns carneiros, não há uma razão palpável para que seja um mês negativo. Portanto, os únicos que vão ter que ter algum cuidado, porque podem estar hipersensíveis, a sensação de estarem num mundo desconhecido, a sensação de que às vezes precisam de fugir da realidade, sensação de que estão hipersensíveis e que até mais frágeis, mais contagiáveis no sentido psicológico, num dia estão bem dispostos, no outro dia estão menos bem dispostos, são apenas os nascidos entre 11, 12 e 13 de junho, isto por causa de Neptuno. Neptuno dá hipersensibilidade, a sensação de desilusão, a solidão, a sensação de estarem num mundo onde às vezes não são completamente percebidos e compreendidos por todas as outras pessoas que vivem ao seu redor. Vamos, portanto, passar para o signo de Caranguejo. Atenção que